conceitos do aluno, você tem que colocá-los e contemplá-los com respeito também. Quer dizer, isso é uma coisa autêntica, é uma coisa que é parte da nossa experiência cotidiana, é uma parte que a gente, inclusive, usa para falar, né, com as pessoas. Normalmente a gente fala usando essas experiências da vida cotidiana, essa visão. E eu acho que o fundamental em aprender é o aluno perceber que existe essa possibilidade de ver o mundo e existe uma nova possibilidade de ver o mundo e que essas duas são diferentes. Quando eu percebo a diferença, eu aprendo. Quando eu percebo que, opa, então esse calor aqui da química não é igualzinho o calor que eu penso na minha vida cotidiana. Isso ajuda o sujeito a se posicionar também, né? A gente vive numa sociedade que, por exemplo, o científico é muito valorizado. Né? Você vê, tem propaganda, tem isso, né? Testes científicos. Então, quando você trabalha nessa interlocução, né, do que é o saber cotidiano, o que é a ciência, você promove uma desmistificação disso. Quer dizer, o que é, como é que é isso? O conhecimento da ciência tem seu lugar e o que as pessoas sabem, usam no seu cotidiano para sobreviver, para poder fazer as coisas, tem o seu lugar. São diferentes e tem lá a sua função, isso é importante. E tem uma outra questão, que é você articular isso tudo que o Eduardo falou, né, esses dois triângulos, isso a gente está dizendo respeito mais à organização do conhecimento químico. Na proposta do ciclo de vida de produtos, a gente pega esse conhecimento químico que está articulado nos dois triângulos, coloca num contexto que é social, econômico, ambiental, de valores humanos, né, que você pode trabalhar isso tudo, de consumo responsável. Né? Então, assim, por isso é que eu acho que é um contexto muito rico. Porque você consegue articular isso e promover um crescimento da pessoa, né? Bacana. E há uma novidade que não precisa abrir mão dos conceitos anteriores, né? Eu acho que isso é muito rico também, né? Esse diálogo que se propõe a partir daí, né? Dessa experiência. Sim, não precisa, não deve, né, abrir mão. Acho que é importante isso. A gente tem que trazer isso, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que, inclusive, na proposta que o Eduardo e a Andréa fazem, que está impressa nesse livro, Química para o Ensino Médio, eu acho que eles são muito claros ao reforçar que aprender química no ensino médio é aprender uma nova leitura de mundo. Certo? Quer dizer, não é uma leitura que apague as outras leituras, é uma leitura que enriquece, que amplia, né, o desenvolvimento humano, quer dizer, perceber como uma cultura humana que faz parte, que o torna, se fala muito já desde 1970, mais ou menos, tem uma ênfase grande o ensino para a formação do cidadão. Eu acho que o que a gente acabou de ver é um exemplo bom, né? Quer dizer, não é nada difícil, não é nada impossível, e é por isso que eu também fiz questão de fazer uma propaganda aqui do livro deles, seria muito pouco ético que eles mesmos fizessem, porque de fato é uma proposta que deixa claro para o professor o que ele tem que deixar de lado desse ensino tradicional de química e centrar em coisas essenciais dessa ciência, priorizando essa discussão das ideias dos alunos, da troca de sentidos entre o aluno e o professor, entre os alunos e os alunos. Isso é que faz a aula rica, a aula dinâmica, a aula vivida e sentida. Eu acho que ficou claro, uma série de imagens no vídeo, como os professores estão bem, orgulhosos, né? Os alunos estão bem e como eles falam, os alunos gostam da escola. Apesar da Andréa ser dita assim, uma professora brava, mas eu fiquei emocionada quando eu escutei aquela garota dizer, ela quer que a gente aprenda. Isso é muito bom. André, como é que foi o começo dessa experiência? Você enfrentou muita dificuldade, muito obstáculo? Não pela natureza da nossa proposta de ensino, né? O colégio ele é tradicionalmente um colégio aberto e com muita experiência. Eu fui aluna do colégio, então eu vivi isso lá. E foi uma coisa muito rica para mim, como estudante, né? Esse processo de a gente sempre fazer muita pesquisa, sempre investigar, sempre ter muito laboratório, isso foi muito rico na minha formação. Eu acho que por isso eu faço tanta questão de manter isso, né? Por exemplo, eles no vídeo está dizendo assim, os meninos apresentaram isso num encontro lá, né? Então o colégio sempre promoveu isso. E eu, quando entrei como professora lá, estava um pouco desativado.
Eu fiz questão eu gosto desse movimento, sabe? Dos meninos produzirem as coisas e isso ser compartilhado. Eu acho que isso é fundamental na formação deles. Isso é uma parte também do processo, né? Os meninos sempre vão, pesquisam, taraná, interagem, mas eles têm um momento em que eles vão compartilhar com as outras pessoas, né? E isso é importante. Então, no colégio a gente não tem resistência, pelo contrário, no colégio tem resistência quando alguém quer implementar um ensino mais convencional. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco, que a gente vai falar também como é que você pode replicar essa experiência na sua escola. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Consciência, conversando sobre como tornar mais atraente o ensino de Química no ensino médio, com os professores Andréa Horta, professora de Química do Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, Eduardo Mortimer, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e Roseli Schnetzler, professora da pós-graduação em Educação da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. E eu justamente interrompi a Roseli no bloco anterior, quando você ia falar sobre o resultado da aprendizagem dos alunos com essa experiência? O que o vídeo evidencia é que, além de aprenderem química, eles aprendem a pesquisar, aprendem a sistematizar informações e aprendem a comunicar. Achei muito interessante quando eles apresentam os trabalhos. E queria perguntar para a Andréa, além dessas aprendizagens que o vídeo manifesta, eu acho que os professores estariam curiosos de saber como você e o Alfredo organizaram a experiência, que ações vocês como docentes têm, se as condições para o desenvolvimento desse projeto são uma decorrência das boas condições do Colégio Técnico. Eu imagino que não, porque não senti que sejam experiências complicadas. E em termos da aprendizagem química, você acredita que aquilo que eles aprenderam nesses projetos é suficiente faz parte da prova que eles vão ter que fazer no futuro em termos do vestibular, o famoso vestibular? Essa pergunta sempre aparece, né? Ela Você quer começar por ela ou pelas outras duas? Não. Em relação às condições do colégio, as ações que a gente toma, esse tipo de projeto é um projeto muito simples de execução, assim, por parte de nós professores. Os meninos é que têm mais trabalho, né? A gente tem que, claro, a gente tem que abrir espaço. A gente sempre procura fazer, abrir espaço durante as aulas. A gente seleciona algumas aulas e naquelas aulas a gente orienta os alunos durante o período de aula mesmo. Então, a gente orienta de maneira que eles façam um projeto pequeno antes, para a gente poder perceber o que eles estão, né, precisando, onde é que a gente pode oferecer material ou dar ideias. Eles já são do ensino médio, eles mesmos procuram visitar alguma instituição ou algum lugar, e aí a escola entra fazendo uma mediação, né, fazendo uma carta, encaminhando esses alunos. Eu sempre oriento aos alunos num comportamento, na visita, se é possível eu vou junto, mas em geral não é possível, eles vão por conta própria. Então, não é uma coisa específica do colégio técnico, eu acho que é uma possibilidade grande de usar em outras escolas, em qualquer escola. Independente de se ter muitos recursos para aplicar nessa experiência ou não. É claro que você tendo um acesso, né, à bibliografia ajuda um pouco, mas não é necessário, porque eles também, faz parte, eles procurarem ter acesso. Com relação à questão da formação química que eles têm no colégio, os resultados são muito bons em termos de vestibular, né? Assim, aí eu estou até olhando, assim, da minha experiência no vestibular da UFMG. Até uma pesquisa recente que foi feita lá dentro da UFMG mostrou que os melhores desempenhos, e há um bom desempenho de alunos que são oriundos das escolas federais e escolas técnicas, e no caso da UFMG, o Coltec é uma delas. Então, assim, o desempenho é muito bom, isso por essa pesquisa e por depoimentos, né? Quantas vezes os alunos nos procuram dizendo, professora, eu fui muito bem na prova de química, não lembrei daquilo e tal. Então, isso daí acho que é um resultado interessante. Agora, acho que tem uma questão que no colégio é importante, que diz respeito à formação de professores, né? Porque quando a gente faz esses projetos,
Mas nós temos, junto com o Eduardo e a equipe lá da Faculdade de Educação, a gente recebe alunos do curso de licenciatura. Eu acho que seria bom, Eduardo, comentar um pouco como é que é essa inter-relação, né? Porque a gente desenvolve os projetos, os alunos da licenciatura vêm trabalhar conosco. E eu acho que isso é importante no contexto da universidade. Né? Então, passa a palavra para o Eduardo. Tá. Eu acho que é interessante isso que a Andrea colocou, porque só antes de falar da relação, só um ponto do vestibular que me parece interessante é o seguinte: mesmo que você, né, às vezes não cumpra todo o programa do vestibular, né, que às vezes é o que nós falamos no outro bloco, que é importante enxugar o conteúdo. Se o aluno ele adquire uma familiaridade com a química e adquire uma forma de pensar química, ele se torna autônomo e autossuficiente para aprender toda a química que ele precisa. Então, eu acho que isso que é o segredo do resultado, né, do colégio técnico. Ele vai saber buscar por ele mesmo o conhecimento que ele precisa. Ele sabe buscar o conhecimento e ele sabe se virar hoje, né, o vestibular, às vezes coloca situações que ninguém está preparado, quer dizer, ninguém pensou naquilo antes, tem uma questão do vestibular lá. E esse aluno que cria essa autonomia, ele tem muito mais condições de enfrentar isso. E isso é, de certa forma, uma demanda que se coloca para a vida hoje, né? As pessoas têm que saber trabalhar em grupo, relacionar-se, né? Escutar os pontos de vista diferentes, considerar pontos de vista, isso é importante. E do ponto de vista da formação dos professores, é um trabalho muito interessante porque o colégio técnico, ele acaba que é um campo de experimentação pedagógica e eu considero que é fundamental hoje você, ao formar o professor, você dar a ele a oportunidade de vivenciar uma experiência que seja significativa para a vida dele. Né? E essa experiência tem que ser uma experiência que eu falo de referência. Então, o colégio técnico, ele possibilita aos alunos da licenciatura que, ao fazer o estágio nas aulas do colégio técnico, o que acontece? Os meus alunos, eu vou com eles e nós substituímos os professores, substituímos a André e o Alfredo, quer dizer, a gente entra e dá as aulas que a André e o Alfredo daria, por exemplo. Né? E a André e o Alfredo continuam, né, eles participam dessas aulas, inclusive ajudam os alunos, e o aluno então passa a vivenciar uma experiência que ele não vivenciaria se ele não tivesse essa oportunidade, que é essa experiência significativa, com todo esse tipo de visão, essa visão centrada no aluno, um aluno que tem que ser ativo, autônomo, participativo, que deve... Aí o professor aprende a escutar o aluno, aprende a como ajudar o aluno, às vezes, a formular uma questão, uma dúvida ou uma forma de pensar, aprende a como lidar, então, com esse conjunto de novidades aí do ensino, que é algo que acho que a gente não teria a oportunidade de fazer se a gente não tivesse essa riqueza que tem dessa experiência do colégio técnico. E depois, esse aluno pode, em um outro momento, né, ele, na continuação do curso, levar essa experiência para a rede pública de ensino e, de alguma forma, ajudar na formação dos próprios professores que estão lá na rede pública de ensino trabalhando, porque ele vai levar essa referência e vai ajudar os professores, então, a, de alguma maneira, aprenderem com eles, né, essa nova experiência. Então, a gente tem feito muito essa questão de conjugar o que a gente chama da formação inicial, que é desse aluno da Química, lá da UFMG, com a formação continuada, que são os professores da UFMG que se interessam da UFMG não, os professores de Belo Horizonte, da região de Belo Horizonte, que se interessam por melhorar suas práticas. E esse aluno serve de ela. E essa experiência do Coltec é fundamental, porque é ali que o aluno adquire uma nova visão do que seja ensinar química. Né? E também ajuda a universidade a se aproximar um pouco mais da sociedade, um pouco mais do que está acontecendo, né? Sim. E essa questão dos recursos, eu acho que é uma questão que é fundamental mesmo, porque o professor começa a perceber